Êxodo no capítulo 30, vamos ver aqui então que começa o capítulo falando do altar do incenso. Era um altar de madeira revestido de ouro também, ouro puro, né? Tinha 90 centímetros de altura, 45 de comprimento, 45 de largura, e esse altar do incenso ele ficava lá naquele santo lugar. Então ele era antes do véu, né? Ele separava ali o ambiente do Santo dos Santos. Também tinha aqueles varais, que era aquela como se fosse uma alça para você, né, transportar aquilo tudo. E também aqui no capítulo 30 a gente já vê aqueles pagamentos de resgate, né? Que seria qual é a origem desse pagamento aqui do resgate, né? Diz a palavra de Deus no versículo 12 que quando fosse feito um recenseamento dos filhos de Israel, que cada um deles tinha que trazer um resgate de si próprio a partir dessa contagem. Ou seja, faz o recenseamento, conta quantas pessoas tem naquele lugar, conta quanto o povo de Israel cresceu, se não cresceu, e de todo aquele que for incluído vai ser feita uma oferta, né? Essas ofertas são ao Senhor. Então, obviamente que havia uma questão de que conforme crescia a população, ou aquele menino que deixou de ser menino virou homem, assim aí já caía por ele, né, em cima dele as suas responsabilidades. Então, toda vez que se contassem novas pessoas ali no povo, essa nova pessoa tinha que ter essa oferta, estava muito claro isso. E também no capítulo 30 nós vamos ver os detalhes da bacia de bronze, essa bacia que era usada para que os sacerdotes se lavassem ali antes de fazerem as suas ministrações e etc. Também tinha o óleo sagrado da unção, que como nós já vimos aí, até mesmo exemplo, né, dos sacerdotes, ele era usado para consagrar, e também o incenso santo, ou seja, aquele incenso que ficava ali sendo queimado sobre o altar do santo lugar. Então, Deus, ele mais uma vez, ele usa de detalhes, de riqueza de detalhes. Exemplo, quando ele fala do óleo da unção, ele diz o seguinte: você vai pegar as mais finas especiarias, tá, para que você produza isso aqui, você vai ungir algumas coisas. Da mesma forma, né, ele fala sobre a questão do incenso, ele fala, você vai pegar ali uma certa quantidade de substâncias aromáticas, de incenso puro, ele usava perfumes, interessante isso, né, segundo as obras dos perfumistas. E só que Deus, ele tinha alguma exclusividade, porque quando nós olhamos aqui, principalmente no versículo 38, né, ele diz o seguinte: ó, quem fizer um incenso igual a este, para o povo cheirar isto, ou seja, banalizar aquilo que Deus tinha determinado como santo, esse alguém seria eliminado do meio do seu povo. Então você percebe claramente que, embora Deus ele coloque seus detalhes, ele determina as suas orientações, há sempre um princípio por detrás. Um exemplo disso é esse incenso. Esse incenso que era destinado a estar ali ao no lugar santo, ele era exclusivo. E este sentido de exclusividade é algo que deve realmente permear a nossa vida quando nós tratamos das coisas de Deus. Eu não posso olhar aquilo que eu estou envolvido nas questões do reino de Deus como se fosse meramente o meu trabalho, o meu sustento, o meu ganha-pão. Primeiro, não vivo disso, mas eu não posso colocar estas coisas do reino de Deus no mesmo patamar que eu coloco o meu trabalho secular, de onde eu tiro o meu sustento. Por quê? Porque as coisas que nós fazemos para o reino de Deus devem ser nutridas por esses valores de exclusividade. Ou seja, é óbvio, gente, eu tenho que dar o meu melhor em relação ao reino, claro, também eu tenho que ser um bom funcionário. Eu não estou dizendo que eu tenho que dar tudo para o reino e ser um péssimo testemunho fora do reino, não é isso. Mas nós olhamos que nesse padrão de santidade que de Deus, que ele está pedindo aqui em tudo isso, que ele quer algum nível de exclusividade, ou seja, ele nos quer por inteiro. Ele quer que realmente o nosso coração, o nosso desejo de fazer o melhor, o nosso empenho seja manifesto no serviço cristão. É muito claro isso. E aqui nós vemos com essas riquezas de detalhes, quer seja do óleo, o óleo sagrado para unção, a bacia de bronze, ele dá detalhes como é que é para fazer essa bacia de bronze, esse incenso que não podia ser reproduzido, essa exclusividade. Está muito claro que Deus ele também requer de nós este nível de vida com Ele.